notificar o pessoal. Vou mandar o link para o pessoal aí. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Já estamos online, já? Daqui a poucos minutos estaremos online. Estamos online. Amém, irmãos. Estamos entrando aí. Estamos tendo maior dificuldade para conseguir entrar no Instagram, no Facebook. Não conseguimos entrar no Instagram. Só no Facebook mesmo. Então nós estamos aí na expectativa aí para entrarmos agora ao vivo aí. Ok, Guilherme? Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós estamos com muita dificuldade de entrar nas redes sociais. Eu acho que tem muito congestionamento. Nós entramos mais cedo pela a internet da igreja, que é a Net Claro. Tivemos muito problema, não conseguimos. Viemos aqui para o nosso apartamento mais uma vez para poder entrar. Não conseguimos entrar no Facebook da parte da igreja, estamos entrando pelo perfil. Mas nós queremos trazer uma palavra aqui para os irmãos a partir de agora, independente do número de pessoas. Nós não vamos conseguir transmitir pelo Instagram, não estamos conseguindo transmitir pelo Instagram, infelizmente. Quando encerrar, a gente sobe para o YouTube. Quando nós encerrarmos isso aqui, essa mensagem, nós vamos subir no YouTube. Vocês, quem não assistiu, poderá assistir no YouTube, ok? Então, tá tudo ok com o microfone aí, irmãos? Vocês estão escutando a nossa voz? Está chegando a transmissão? Tudo legal? Podemos começar? Perfeito. Tá perfeito, né? O áudio. Manda um sinal para nós aí, manda um retorno para nós se você está ouvindo beleza, está tudo certo. Ok? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na tua presença, com os nossos irmãos. Que o Senhor venha trazer uma palavra revelada para nós hoje, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha edificar a nossa vida, edificar a nossa fé, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Queremos trazer algumas meditações no livro de Apocalipse, para que possamos ter a nossa fé edificada. Em nome de Jesus, abençoamos o nosso país, abençoa o nosso estado de Goiás, a nossa cidade de Goiânia, abençoando todos aqueles que moram nesse país. Senhor, queremos que o Senhor abençoe o nosso presidente, Jair Bolsonaro, e todos os seus ministros, nosso governador Ronaldo Caiado e todos os seus secretários, o prefeito Iris Rezende, e todos os seus secretários, o poder legislativo, executivo e judiciário. Que o Senhor venha trazer sobre essa nação um tempo de vida, de restauração, de juízo, se essa for a tua vontade. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa trazer direção para nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, quando nós falamos de Apocalipse, muitas pessoas já ficam com medo, né? Tem pessoas que nem querem ouvir falar, porque a palavra Apocalipse está muitas vezes associada a caos, a destruição, a guerras, a coisas, o fim do mundo. E na verdade a palavra Apocalipse significa revelação, né? E é a revelação das coisas que estão prestes a acontecer. E esse livro, você precisa entender o contexto com o qual ele foi escrito. No ano 64, o imperador Nero começou uma perseguição contra os cristãos, uma perseguição brutal,
matando muitos cristãos, perseguindo muitos cristãos. Muitos cristãos foram degolados, né, foram crucificados, foram queimados, feitos como tochas humanas, foram entregues às bestas feras, aos leões, a ursos. E por causa da fé, os cristãos foram perseguidos única e exclusivamente por causa da fé em Jesus Cristo. Essa perseguição foram passando por vários imperadores, Calígula, né? E até chegar no ano, no meio dos anos 80 do primeiro século, com Domiciano, que Domiciano se autoproclamou Deus, né? Exigindo que todo o império o adorasse. E como exigindo ser chamado de Deus, de Senhor, exigindo adoração. E com isso aumentou muito a perseguição. Os cristãos morreram mesmo. E no meio dessa luta, né, aproximadamente no ano 95 do primeiro século da era cristã, o apóstolo João, então, escreve o livro de Apocalipse, uma mensagem de consolo, de esperança, de fé, de ânimo para a igreja. Então, acima de tudo, o livro de Apocalipse é um livro de consolo, é um livro de fé, é um livro de ânimo para uma igreja que está passando por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. A igreja está sendo perseguida em todo o Império Romano, muitos cristãos mortos. E aí agora o João escreve uma palavra, né, uma revelação de Deus para essa igreja que está sendo perseguida. E diante desse contexto, que é um contexto de muita incertezas, né, de muita luta, de muita perseguição, é que nós queremos ver, então, o que foi que Jesus falou para essa igreja, né, através do apóstolo João. Então, vamos meditar rapidamente aqui no capítulo 1 de Apocalipse, que diz o seguinte: revelação. A primeira palavra aqui, né, eu vou ler na versão revista atualizada, a primeira palavra que vem aqui é revelação de Jesus Cristo, ou seja, né, a palavra revelação aqui exatamente é essa, Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Então, tudo que está escrito nesse livro aqui são coisas que Deus determinou, são coisas que Deus escreveu. Isso aqui, a primeira coisa que é importante nós entendermos é o seguinte, que a história não acontece fora de Deus. A história não acontece à parte de Deus. Deus, ele criou a história, ele é o feitor da história. Deus tem um plano. Antes da criação do universo, Deus determinou os seus decretos, aquilo que ele estabeleceu que seria. São os chamados, os eternos propósitos, os decretos eternos de Deus. Deus decretou essas coisas, Deus decretou a nossa história antes da fundação do mundo. Então aqui Deus está falando as coisas que Ele decretou que vai acontecer e assim será. E por isso foram escritos, porque vão acontecer, porque foi o Senhor que traçou essa história. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus Senhor da história, é um Deus que está fora do tempo, né? Antes de Deus criar o universo, então, Deus não havia criado nenhum tempo. O tempo ele existe em passado, presente e futuro. Então, quando a Bíblia fala que Jesus ele é o Pai da eternidade, então Deus criou o tempo. Então, Deus está fora do tempo. Deus não está limitado ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Deus está fora. Deus é o Senhor do tempo. E Ele escreveu toda uma história. Ele é o Senhor da história. Então, nós precisamos entender que toda a história está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. O controle, né, a queda de Lúcifer, a queda de Adão e Eva, a crucificação faz parte de um plano da redenção que foi planejado por Deus antes da criação do mundo. Então nós servimos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que é Senhor, um Deus que escreveu uma história. E é uma história, um romance dele com a sua igreja, com o seu povo. E o propósito de tudo isso é formar um povo
a imagem de Cristo. Então, Cristo, ele é o padrão, ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é importante nós entendermos que antes da crucificação, Cristo era o Filho unigênito. Ele era o único Filho de Deus. Após a crucificação, ele deixou de ser o Filho unigênito e passou a ser o Filho primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então, Cristo veio aqui com um propósito, cumprir uma missão, a missão de comprar para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, nós somos aqueles que fomos comprados por Cristo. Então, há um plano, há um projeto. Então, as coisas, ele está falando aqui que Deus deu a João as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. E ele diz aqui, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados que leem. Tem pessoas que eu não gosto de ler o livro de Apocalipse. Meu irmão, bem-aventurado. Aqui 7 vezes, aliás, a palavra 7 vai aparecer em quase tudo que você vai ver. Aliás, o capítulo 1 é a chave para você entender tudo que está no Apocalipse. Porque tudo que está no capítulo 1 é o livro de Apocalipse resumido. Basicamente assim, porque tudo que está aqui no capítulo 1 você vai ver em todos os capítulos. As coisas que é citado no capítulo 1, ele vai citar o tempo inteiro em todos os capítulos. Aqui ele diz assim, olha, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Claro que é o próximo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas há uma certeza, o tempo está próximo. Nós não sabemos. E nem esse livro foi escrito para que as pessoas marquem a volta de Jesus. Né? Tem muita gente que acha que isso aqui é um livro místico, assim, no sentido de que aqui tem segredos ocultos, no sentido de falar a volta de Jesus, coisas, e ficam com tantas teorias. Né? Aqui nós não vamos ver isso. O que nós vamos ver aqui é as advertências, o consolo, as palavras que realmente Cristo deu para a igreja. Amém? Versículo 4, então, começa aí o endereço da carta. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então aqui nós vemos que a igreja, o livro foi endereçado às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, né? E que interessante que aqui sempre nós vamos ver essa expressão, né? Da parte daquele que é. Aqui ele está citando aquela passagem de Êxodo 3, quando Moisés pergunta para Deus, quem que eu vou falar para o Egito que está me enviando? Ele diz, diga que eu sou te enviou, eu sou o que sou. Então essa é a mesma expressão, aquele que era, aquele que é, e não aquele que será, não aquele que será, aquele que há de vir. Então Deus é aquele, Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele tem um total controle da eternidade, né? E essas cartas foram escritas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas igrejas ficavam todas na Ásia, ali na atual Turquia, e elas, engraçado que essas igrejas estão em média 80 quilômetros de distância um do outro, e elas fazem o sentido horário, né? Começa por Éfeso, né? E vai passando por Esmirna, Pérgamo, vai sentindo horário, né? Tiatira, Sardes, a igreja de Filadélfia e, por último, a igreja de Laodiceia. Ela dá um círculo, um sentido horário, Deus falando a cada igreja. E essas igrejas, essa mensagem, é importante nós entendermos elas. E é o âmago de tudo que nós vamos falar aqui. Mas ele continua dizendo, fala dos 7 Espíritos de Deus, né, das 7 manifestações do Espírito de Deus, está lá em Isaías 11, se quem quiser conferir lá. O versículo 5 diz, da parte de Jesus Cristo. Presta atenção aqui agora, a partir de agora.
da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, muitos cristãos abandonaram a fé. Muitos cristãos, diante da perseguição, renunciaram à fé. Muitos cristãos negaram a fé. E aqui Cristo se apresenta para a igreja a fiel testemunha. Eu sou a fiel testemunha. A testemunha que deu a vida, que morreu, né? Que naquilo que creu, que testemunhou. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi fiel até a morte, morte cruz. Então aqui ele está falando, olha, eu fui fiel à vocação do meu pai, eu fui fiel ao chamado, né? Eu fui obediente até a morte. E aqui ele está se apresentando para os cristãos que estão passando perseguição. Seja fiel até a morte. Se for necessário morrer, que você morra, mas seja fiel à sua vocação, ao seu chamado, aquilo que Deus tem para você. Então ele se apresenta dizendo assim, eu sou a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que primeiro que ressuscitou, as primícias, aquele que agora é o primeiro de uma nova criação. Nós somos essa criação, não mais descendente de Adão, mas agora do último Adão, que é Cristo, né? Ele está dizendo, eu vim para comprar vocês para Deus e formar uma nova raça, um povo novo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, o dono do universo, o dono. Isso aqui tem dono, meu irmão. O céu, a lua, as estrelas, a Via Láctea, os milhões e bilhões de sistemas solares têm dono. Tem um criador, tem um autor, e ele não somente criou essas coisas, como criou toda a história. Deus é o criador, Deus é o feitor da história, e ele está apresentando para essa igreja, dizendo assim, olha, eu sou a fiel testemunha, eu sou o primogênito dentre os mortos, eu sou o soberano, o todo-poderoso, o Deus, o rei dos reis da terra. É isso que nós... Olha só como Jesus Cristo se apresenta para essa igreja e para trazer descanso naquele que é o Deus que nós cremos. Que tudo está sob controle. Apesar do mundo estar em caos, ele se apresenta a essa igreja. E ele diz mais, aquele que nos ama. Olha que lindo, irmão. Jesus dizendo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que maravilha! Ele dizendo, eu sou fiel testemunha, fui obediente até a morte, morte de cruz, eu deixei de ser o unigênito para ser o primogênito dentre os mortos, eu sou o soberano, o Deus todo-poderoso dos reis da terra, aquele que vos ama. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou. Somos livres da maldição do pecado. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu sacerdote. E aqui agora eu quero pegar essa palavra, irmão, porque isso aqui nesse momento é oportuno. Sacerdote, você agora precisa entender o sacerdócio universal dos cristãos. Isso foi um dos principais temas da reforma. Você não precisa, presta atenção, nós, diante dessa questão, nós estamos distantes, estamos unidos apenas pela internet, apesar que reforçando mais uma vez, eu estou na igreja todos os dias, né? Hoje eu cheguei na igreja 9 horas da manhã e estava lá até agora, era para mim estar lá até agora, não estou por causa da conexão, estou em casa. Mas dizer para você, se você precisar conversar, se você precisar confessar, se você precisar desabafar, se você precisar receber oração, eu estou lá, né? Orando por você, clamando, intercedendo, entendeu? Pode contar conosco. Então ele está dizendo aqui que ele nos constituiu sacerdote. Você é sacerdote de Deus, meu irmão. Você tem autoridade para ministrar para a sua família. Você tem autoridade para ministrar para a sua casa, para as pessoas. Você não precisa
do pastor, ficar totalmente dependente lá na frente, um pastor no palco, no altar, e só ele tem a bênção, só ele tem a vitória, e você fica ali recebendo, e se você só recebe, não, você é sacerdote de Deus, Deus confiou a você o poder de ministrar, ele está dizendo que ele nos constituiu reino e sacerdote. Versículo 7 ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então ele está dizendo aqui outra coisa interessante. Ele vem com as nuvens. Quando Jesus subiu, a Bíblia diz que ele começou a levitar diante dos seus discípulos, foi subindo, 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 até que ele entrou no meio das nuvens e desapareceu. E aí o anjo falou para eles, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus a quem vocês viram subir, descerá da mesma forma. Então ele descerá, Jesus está falando que ele vai voltar no meio das nuvens, e essas nuvens aqui podem ser as nuvens de vapor de água, como nós conhecemos, mas tem comentadores que creem também, porque ele, lá no capítulo 19 ele vai dizer que ele virá com os cristãos montado em cavalos brancos, vestido de branco, de linho fino, puríssimo. Pode ser uma nuvem aqui representando a igreja, voltando com Cristo em glória para reinar. E ele está dizendo assim, olha, e todos verão, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que o mataram, até aquele que pegou aquela lança e o rasgou, até aqueles que o rejeitaram, todos os inimigos, todos aqueles que odeiam o evangelho, todos aqueles que perseguem a igreja. Jesus, ele está dizendo aqui, ó, todas essas pessoas verão Jesus vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E ele diz, certamente amém. É uma redundância aqui, é amém e amém, certamente e amém. E ele diz no versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, né? O princípio e o fim. Todas as coisas começaram em mim e vão terminar em mim. Presta atenção nisso, irmão. Eu sou o alfa e o ômega, tudo começou em mim. E tudo vai terminar em mim. Então esse trajeto, a história da humanidade que está aqui, está toda escrita, toda traçada pelo nosso Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O Deus que controla a história, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Essa palavra El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Tremendo. E tudo isso aqui, ele está falando para uma igreja que está passando uma grande perseguição. No versículo 9 ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação. Então João está dizendo aqui, eu passei as mesmas lutas com vocês, eu passei os mesmos problemas, eu passo as mesmas condições que vocês, sou companheiro de vocês na tribulação e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quer dizer, eu fui exilado numa prisão, numa ilha, ali a 100 quilômetros de Éfeso, né, no mar Adriático, estava ali preso, né, por causa da minha fé, achei-me espírito no dia do Senhor. Aqui pode ser domingo, mas provavelmente ele está falando que eu achei meu espírito vendo o dia do Senhor, que é tudo isso que vai acontecer aqui. Eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, preste atenção. Ele estava lá e ouviu uma grande voz dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro, 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então presta atenção, aqui ele está usando uma linguagem literal, mas ele não é uma linguagem simbólica, então ele não vai usar símbolos, ele vai usar símile. É diferente, símbolo de símile. É quando você está vendo algo, você não conhece aquilo, nós temos que ver que Deus agora vai mostrar para ele algo que não existe aqui na Terra,
e ele tem que retratar aquilo que ele está vendo com palavras que ele não sabe bem, então ele vai usar, olha, era parecido como, era semelhante, era assim. Ele está vendo coisas que não existem, então ele está usando símile, não símbolos. Ele está usando símile, que é quando você retrata coisas que você quer explicar melhor, mas que não existe palavras para explicar, né? Então ele diz aqui, semelhante ao filho do homem, com veste talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Então ele viu um ser vestido com roupa sacerdotal, roupas de sumo sacerdote. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Então ele está vendo um sacerdote. Aqui está falando, o sumo sacerdote fala da salvação, da expiação, aquele que oferece os sacrifícios. Os seus cabelos brancos falam da sua sabedoria, do seu conhecimento, né? De toda a revelação que ele tem. Ele diz mais, os seus olhos como chama de fogo. Aqui está falando já como juiz. Os olhos e os pés vão falar de juízo. Então, os seus olhos como chama de fogo. Nada pode fugir aos olhos. Ele pode conhecer todos, o pensamento, as intenções do coração. Ele conhece tudo, 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 tudo. Ele diz, seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido. A cobre, porque muitas traduções, umas vai falar bronze e outra cobre, porque são dois metais que se misturam para dar liga, né? E ele diz aqui, então, há muito teor de cobre no bronze. Mas, e bronze na Bíblia, cobre na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala lá, principalmente no Velho Testamento, principalmente no Tabernáculo, cobre e bronze fala de juízo. Então aqui está vindo, está falando do Senhor que veio como Salvador, mas que agora volta como juiz, juiz de toda a terra. Ele está voltando, seus pés como bronze reluzente, para julgar toda a terra. Ele diz mais, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Aqui está falando da sua autoridade. Lembra o seu reinado como rei, né? Tinha na sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Então, a sua voz como voz de muitas águas, como som de cachoeira, como som de oceanos, e da sua boca sai uma espada, que é a palavra de Deus, uma palavra de autoridade, uma palavra que vai subjugar todos os reinos da terra. Então aqui nós estamos vendo o Jesus que é Salvador. No texto anterior fala da profecia, então ele é profeta, sumo sacerdote, Salvador, juiz e rei das nações. Fala dos 4 aspectos que vai ser repetido várias vezes aqui na Bíblia, né? No livro de Apocalipse. Ele fala que na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, que são os pastores das igrejas. São os anjos da igreja, né? Os castiçais é a igreja. Então Jesus passeia no meio da igreja e na mão direita dele, na sua mão direita, estão os pastores, os anjos da igreja. É o que ele vai dizer ali embaixo, né? Ele diz mais, o seu rosto, versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então a luz brilhava, né? Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Ele viu o Senhor em glória. Olha que cena maravilhosa. Os seus cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, seu rosto brilhando como o sol, da sua boca uma palavra de autoridade, muitas águas, os seus pés falando que ele veio para trazer juízo. E João, quando viu isso, João desmontou, caiu no chão, ele colocou a mão direita sobre João e disse, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o Senhor da história, aquele que vive, olha que coisa mais linda, aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Identificando, é Jesus se identificando aqui, falando de quem ele era. Né? Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu domino, a morte está subjugada, a morte foi vencida, o inferno foi tragado. Tudo está dominado. O Senhor conquistou. Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor do universo. A morte está subordinada a Ele, meu irmão. A morte está subjugada ao Senhor Jesus. Ninguém morre se Jesus não permitir. Ninguém. O diabo, com todos os dons que deu a ele, por mais que ele faça qualquer coisa, tudo que o diabo faz, ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Pronto, e acabou. Então, não existe nada nesse universo que acontece fora da vontade de Deus. Jesus diz, olha, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Nada pode acontecer, nada nesse universo acontece fora da vontade de Deus. Nada. Não existe isso, né, de Deus ser pego de surpresa. Não, irmão, nada acontece. E Jesus está reafirmando isso. E ele diz, escreve, pois, as coisas que viste, olha, presta atenção, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Você vê que o tempo inteiro ele cita passado, presente e futuro. As coisas que viste, as coisas que são, o passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro. Né? O que era, o que é e o que há de vir. João 3,16 diz assim, olha, porque Deus amou o mundo, amou, passado, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, futuro. Sempre essa colocação. Ele diz mais, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, são as igrejas que ele falou aqui, né, que representa a nossa, ela representa tanto aquelas igrejas naquela época, elas representam tanto as igrejas, as fases da igreja nesses 2000 anos, e representam também as igrejas hoje. Toda igreja tem um pouco disso aqui. Toda igreja tem um pouco de Éfeso, tem um pouco de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. E nós veremos isso a partir de amanhã, né? Então ele diz isso aqui. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Queremos agradecer a Deus. Espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. Saber que nós temos um Deus que é Senhor do universo, um Deus que é soberano, um Deus que é sobre todas as coisas. Eu queria orar com você para nós encerrarmos esse momento agora. Espero que a sua vida tenha sido edificada. Espero poder contar com você amanhã. Amanhã não. Amanhã às 20 horas nós não vamos falar de Apocalipse, porque nós vamos entrar ao vivo em Hangout com o pastor Paulo Júnior, ele encerrando a série dele sobre família plena. E a partir da semana que vem, o pastor Rony vai entrar com a série Pessoas Emocionalmente Saradas, né? Então, a primeira palavra é sendo sarados através do perdão. Uma palavra poderosa. Eu tenho certeza. Essa palavra, quando o Rony ministrou ela algumas vezes com alguns irmãos, muitos irmãos ficaram tremendamente impactados. Semana que vem você vai ter o privilégio de ouvir essa palavra. Né? O Rony é um pastor, homem de Deus, psicólogo, um estudioso da palavra e uma pessoa extremamente capacitada, e vai falar sobre saúde emocional através do perdão.
Você não pode perder essa palavra. Amanhã, às 20 horas pontualmente, se Deus quiser, né? Tá o maior problema essa questão de internet, mas se Deus quiser, amanhã, pontualmente às 20 horas, o pastor Paulo Júnior falando sobre família plena. Quero falar agora especificamente aos membros da nossa igreja que estão nos ouvindo aí, para que todos aqueles que querem ofertar, dizimar, que você possa fazer as suas ofertas, entregar os seus dízimos por transferência bancária, por TED, por DOC, por transferência eletrônica. A igreja depende dos seus dízimos, das suas ofertas, são os seus dízimos, as suas ofertas que mantêm essa obra. Amém? Nós queremos trazer um comentário para leigos e nós não vamos entrar em questões polêmicas, podemos até citar, mas não é a nossa intenção. Nós queremos falar para que todos possam ter uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe, sim, poderosamente. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor Jesus Cristo venha te prosperar nesse momento, dando a você o espírito de revelação e sabedoria. Olha, meu irmão, aquilo que Paulo falou, que o espírito de revelação e sabedoria seja sobre a sua vida. Nós precisamos de revelação e sabedoria nesse momento tão difícil. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Ore, consulte ao Senhor, converse, tome conselho, não tome decisão sem tomar conselho, ouça os irmãos, ore, converse com sua esposa, cuidado com cada decisão. É momento de termos sabedoria, de não sermos nécios, não sermos negligentes. Busque orientação, né, nesse momento tão difícil. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Pai, nós queremos te louvar pela vida desses irmãos que estão ouvindo essa palavra, tanto que estão aqui ao vivo agora, como os que vão ouvir a gravação. Que o Senhor venha derramar graça sobre a vida deles. Espírito de revelação e sabedoria, graça sobre a vida desses irmãos. Que haja prosperidade, unção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre a sua família, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém.